Tá certo. Então, eu estou bem contente, fiquei bastante sensibilizada com a história da casa, da Fundação Espírita Carita. Queria me dirigir aos trabalhadores que, ao longo dessas décadas, têm erguido esse edifício espiritual para albergar espíritos a ela destinados, como um caminho que nos leva à evolução. Então, grandiosa oportunidade, feliz encontro. Que Jesus nos fortaleça para que a nossa palavra possa levar aos vossos corações o entendimento da verdade das leis de Deus. O tema que nos fora sugerido, achei de uma grande importância e abrangência, novos horizontes com Jesus. Jesus é o marco de um paradigma que para este planeta veio dar a sua destinação. E Jesus nos mostra, naquele encontro que tem com Eliu no mundo espiritual, convida Eliu a observar aquelas paragens deste planeta, onde um campo se fazia, onde as terras se apresentavam como um grande coração, para onde Jesus dizia a Eliu que para ali estaria destinada a árvore do cristianismo redivivo. Esse é o nosso compromisso enquanto brasileiros, e cada casa espírita deste Brasil, vinculados ao Evangelho de Jesus, compõe essa grande árvore de disseminação de sementes e de frutos do cristianismo redivivo. Nós queremos voltar àquela vibração de Jesus mostrando um campo no planeta Terra, onde a árvore do cristianismo redivivo seria transplantada. Isto abriu para nós, do Brasil, um horizonte com Jesus. Porque horizonte significa para nós um ponto que limita uma passagem. Significa um limiar, significa um período, significam objetivos a serem percorridos. E Jesus veio trazer para nós que ele era o caminho através do qual chegaríamos à vivência da verdade, que são as leis divinas e a vida do Espírito. Jesus personifica para nós as leis de Deus. E este caminho nos conduz a horizontes absolutamente compatíveis com o bem e com a verdade. Então, nós gostaríamos de mencionar que Kardec nos traz para esse momento do planeta a oportunidade de reorganizar energeticamente e organizar do ponto de vista racional, filosófico e moral as leis divinas que Jesus veio vivenciar pessoalmente conosco. E essa codificação nos traz, surge para nós, nesse momento, peregrina luz, anunciando o amanhecer. Na densa noite que aturde a criatura humana, rica de tecnologia de ponta e pobre de sentimentos morais, surge peregrina luz, anunciando o amanhecer. A nova era, programada pelos guias da humanidade, está colocando os seus alicerces no coração das criaturas humanas, preparando o período de plenitude que nos está prometido pelo Senhor, desde os dias do sermão profético
anotado por Marcos no capítulo 13 do seu Evangelho, que as expectativas humanas estão trazendo para nós demonstrações de que as dores deveriam chegar, produzindo a seleção dos trabalhadores do bem na edificação do mundo melhor. A nova era, que é tanto falada por todos nós, é um limiar de passagem que Jesus nos trouxe, porque Jesus inaugura a nova era. E neste momento nós estamos num outro tempo da mesma nova era. E que tempo é este, né? É um tempo de despertar das nossas consciências para um mundo regenerado que começa na intimidade do Espírito que somos. Então, há contrastes, porque ao mesmo tempo em que a densidade vibratória do planeta cria uma psicosfera arrastadora para as más tendências, para os vícios, para os grandes equívocos, e que tem feito com que jovens incautos, desprevenidos, ingênuos, ancorem os seus pensamentos numa moral social absolutamente controvertida, num momento de grandes permissividades, distantes da alegria do espírito que comunga com o bem e com a verdade, também surge nesta mesma ambientação de sociedade contemporânea os contrastes. Nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Nunca houve tantas demonstrações de humanismo, de solidariedade, tanta luta pelos direitos humanos. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. É muito importante nós entendermos a pedagogia do contraste que Eurípides nos trouxe e percebermos, no momento em que nós estamos vivendo, o grande contraste para que possa haver vetores antagonistas na intimidade do espírito que somos e que esses vetores nos façam arrastar para as novas escolhas de um mundo novo dentro de nós, resolvendo assim os conflitos, socorrendo os nossos tormentos e nos encaminhando para patamares evolutivos mais diferenciados. Então, caminhar em direção à perfeição. Refletiremos nessa noite em breves palavras sobre o método que Jesus nos deixou, vivendo conosco a sábia lei de amor. Reencarnamos para fazermos profundas transformações. Estamos determinados, como filhos de Deus, a caminhar em direção à perfeição, rumo ao progresso espiritual. Essa destinação da perfeição é pela força da lei. Até hoje, a nossa caminhada evolutiva se fez pelo imperativo das leis divinas em nós. Mas nesse momento em que nós vamos apresentar os estados conscienciais, nós já podemos voluntariamente agir em consonância com as leis e caminhar com o nosso progresso espiritual através da nossa vontade. Olha que importante marco reencarnatório para a humanidade da Terra. Caminhávamos a esmo, agíamos pela força imperativa da lei que nos destina à perfeição e hoje somos convidados pelos espíritos amigos superiores a caminharmos voluntariamente por uma decisão da consciência.
À medida em que o seu sentimento se desenvolve, o ser espiritual vai se estabilizando. Então, os tormentos e as aflições terrenas guardam total relação com a instabilidade de sentimentos nobres na nossa personalidade. E à medida que os sentimentos nobres se sedimentam, se expandem, se desenvolvem, nós vamos tendo uma estabilidade profunda do nosso ser, uma estabilidade de humor, de sintonia, de performance, de realizações constantes. Porque a personalidade, muito expandida, conforme o Evangelho nos mostra, muito exuberante, vai se apequenando, suas construções vão se tornando sólidas, estáveis, seu campo mental se ilumina e o ser se ergue, deixando para trás suas vibrações mal construídas. Essa é a dinâmica da sedimentação do equilíbrio do ser espiritual, que começa, obviamente, no pensamento, mas que só se estabiliza através da nobreza dos sentimentos. Então, no instante que pensamos em algo além de nós, em alguém além de nós, que nos colocamos numa posição secundária, inicia-se o sentimento. Como que nós vamos sentir, né, pelo outro, quando ele for a nossa prioridade? Em verdade, o pensamento inicia a ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Então, nós estamos vendo uma metodologia de Jesus, né, para que estes sentimentos que nascem, né, na intimidade da nossa afetividade sejam recursos hoje para iluminar as nossas consciências, entendendo que sentimentos nobres, na sua totalidade, geram um feixe de vibrações. Vários sentimentos nobres vão compor os valores morais, e os valores morais se incorporam no estado consciencial do espírito. Então, que tempos são esses? Tempos de iluminação da consciência pelos caminhos de Jesus. Nós estamos aqui trazendo 3 estados conscienciais, entre tantos. A consciência esclarecida, estamos falando do trabalhador espírita cristão. A consciência esclarecida, ela se inicia no primeiro período da doutrina dos espíritos, onde todos os fatos que eram absolutamente inabituais, pela experimentação metodológica de Kardec, passaram a ser fatos comprovados mediunicamente, como respaldo tinha já uma ciência incipiente, iniciante, mas uma ciência clássica, que trazia para o campo do pensamento um esclarecimento. Essa foi a primeira fase da doutrina espírita. Mostrar fatos, comprovar os fatos que eram tidos como sobrenaturais, fantásticos, como fatos comprovados nessa metodologia experimental de Kardec. Isso foi trazendo luz à nossa razão. A doutrina espírita passa pelo período da fundamentação filosófica, ou seja, o manancial das obras de Kardec, complementadas depois pelas obras do Chico e de tantos outros, trouxeram um estado consciencial ao trabalhador espírita cristão de despertamento. Nós ficamos despertados. E a consciência iluminada é quando já estivéssemos na plenitude da experiência do conhecimento adquirido. E para isso eu gostaria de refletir com vocês nessa noite uma passagem de Emmanuel que vai falar sobre uma consciência esclarecida e diz assim: muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor.
transformando a vida dos companheiros. Muito fácil, muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Vamos nos reportar aqui primeiro para ilustrar essa nossa apresentação de uma passagem de Jesus que diz a Pedro assim: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Porque muitos dizem eu creio. Muitos dizem eu creio e dizem eu sei. Mas poucos podem declarar estou transformado pelo que vivo, pelo que sinto. Então, as palavras de Jesus a Simão Pedro são muito significativas porque Pedro foi o espírito que mais de perto acompanhou Jesus. Foi o mais ativo companheiro de apostolado. Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos com Jesus. Ele viu leprosos serem limpos, cegos que voltavam a ver, que se recuperavam a razão. Enfim, seriam necessários, no entanto, o que seria necessário, então, para que Pedro estivesse convertido? Ele viveu e observou e sentiu tudo o que Jesus havia feito, mas não estava convertido. Por isso que Jesus disse, quando estiveres convertido, então alenta seus irmãos na fé. Seriam necessários os trabalhos intensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais de Pedro, depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então, a consciência esclarecida é apenas a consciência convencida. Eu sei. Os argumentos me convenceram. Minha razão se iluminou. Convencer-se alguém da verdade do Senhor. Mas é muito difícil, amigos queridos, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Muitos se convencem, poucos se convertem. Quando estamos falando de horizontes com Jesus, que o caminho para esse horizonte é o caminho das leis divinas que estão na nossa consciência sem nós, muitas vezes, sabermos acessar o código divino que trazemos dentro de nós. Então, o homem apenas convencido, aliás, pode construir maravilhosos aspectos religiosos e morrer sem obras. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Essa é o cerne das nossas argumentações hoje, girarão em torno de eu sei, mas não vivo. Eu creio, mas não experimento. Logo, se eu sei e não vivo, estou apenas convencido. A estruturação da fé, amigos queridos, é nós colocarmos na vivência aquilo que nós já conhecemos. Isso é a estruturação da fé. Quando Pedro foi convidado a passar sacrifícios pessoais, lutas enormes consigo mesmo, foi a grande oportunidade dele estruturar a fé com os testemunhos daquilo que já sabia de Jesus, mas que não havia vivido ainda. Nós estamos no limiar de um novo tempo, um tempo de regeneração. Mas para que nós possamos nos regenerar,
precisamos identificar em que estamos degenerados. E muitos de nós estamos degenerados apenas na ausência da experiência do que sabemos. Armazenamos conhecimento, fazemos discursos sobre eles, mas será que isto já está no ponto de sermos espíritos convertidos ao Evangelho de Jesus? Vamos verificar. Então, a consciência desperta, somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, da personalidade, buscando o reino de Deus, diz Emmanuel. Porque também o reino de Deus é um estado de consciência. À medida em que as leis divinas se expandem em nós, na mesma proporção da expansão desses valores, é o nosso estado consciencial, ou é o reino de Deus estabelecido dentro de nós, na intimidade do Espírito que somos. Então, nós já temos a edificação do reino de Deus em nós, com certeza. Em que proporção? Na proporção em que já experiencio as leis de Deus. Esse é o meu estado consciencial, que é o reino de Deus. E nós, os espíritas, precisamos aprender a refletir sobre o conhecimento que recebe, para que este possa auxiliá-lo a alavancar a vontade e estruturar o pensamento dentro da verdade. Nós fazemos leituras e ótimas compreensões, mas compreensões de interpretação de texto. Será que essas compreensões encontram ressonância que mobilize dentro de nós, que destaque dentro de nós o que está degenerado, a ponto de ser essa mobilização um momento de tormento íntimo, de conflitos existenciais, para que nós possamos retirar de nós esse enquistamento mórbido que nós arrastamos ao longo de séculos? Esse é o despertar da consciência. É o ponto em que esse despertamento é o influxo da consciência, o desenho mostra o influxo, jorrando vibrações, para onde? Para os campos da memória, onde aspectos degenerados do meu ser espiritual estão enquistados. E a consciência jorrando esse fluxo vibratório das leis, que é o ponto do despertar da nossa consciência, esse trabalho da consciência jogando para os campos da memória, para mobilizar a degeneração do espírito, é o ponto em que nós vamos mudar o estado consciencial. Aí passaremos para a nossa regeneração. Se a nossa consciência está tamponada pelas nossas más tendências, pela morbidade dos nossos prazeres fugidios, esse fluxo divino das leis não jorra para os campos da memória. E nós entramos, então, em períodos de grande estagnação vibratória. Então, como acessar a consciência? O Livro dos Espíritos nos diz: a consciência é um pensamento íntimo. A consciência é o pensamento divino em nós. É o pensamento de Deus em nós, através das leis. Pensamento que retém todo o código divino que permite ajuizar a nós mesmos. Para isso é necessário o desenvolvimento do senso moral. Então, o senso moral desenvolvido é o alfabeto que me possibilita ler o código da perfeição que está na minha consciência. Porque muitas vezes nós ficamos em pensamentos circulares, em preocupações, achando que isto vai gerar uma consulta à consciência. Mas a consciência só dá livre acesso para o pensamento dinamizado pelas forças da ação do bem. Esse que é o livre acesso.
Esse senso moral é que faz com que a gente, ao adentrar a instância consciencial, possa perceber ou decodificar o código divino por esse alfabeto moral. Então, é muito importante nós acessarmos a nossa consciência. O espírito, assumindo a responsabilidade de seus atos, responsabilidade moral, acessa a consciência, porque o seu pensamento está dinamizado pela força da responsabilidade, que é um bem, entre outros valores. Acessando cada vez mais livremente a consciência, o espírito estabelece um viver pautado nas leis divinas. Ora, se todas as vezes o nosso pensamento fluir para essa instância da consciência, nós estaremos sempre caminhando pela pauta das leis de Deus, pelo influxo amoroso das leis divinas. Ora, nós até então não temos caminhado com o nosso livre-arbítrio ativado pela consciência. Muitas vezes estamos fazendo escolhas não pautadas na consciência, mas sim no nosso arcabouço de passado. E é quando o espírito repete em várias encarnações a mesma temática, porque ele não consegue o acesso à consciência. Então, o espírito trabalhador sincero, o espírito que tem o alicerce da humildade já sedimentado como patamar onde todos os valores se erguem, esse espírito acessa livremente a sua consciência e o código da perfeição divina que está em todos os reinos da criação, em todas as criaturas, passa a reger o nosso livre-arbítrio. O que é nós, então, acessarmos a consciência? É o ato de refletir. Quando o nosso pensamento dinamizado pelas forças do bem atinge os valores morais vão reger aquele pensamento e nós voltamos desse momento com respostas absolutamente inusitadas, que é o ato de refletir. Porque refletir, que nós tanto temos aprendido com a evangelização, é ver com a consciência. É o filtro da consciência percebendo o nosso fato. Então, viver o bem é uma ação da inteligência espiritual que possibilita que nós possamos refletir consultando essa instância de valores morais regidos pelas leis de Deus, que são os nossos estados de consciência. Precisamos aprender a ver com os olhos do Espírito, para que nós possamos ver com a consciência, ou seja, que o nosso filtro sejam as leis de Deus, é necessário que tenhamos entendimento a respeito da consciência. É muito importante, amigos queridos, que nós possamos começar a mudar a ótica, o prisma, através do qual percebemos a vida, a nós mesmos, ao próximo. E todos nós somos espíritos dotados de aquisições morais bem expressivas. E essas aquisições morais precisam prevalecer em nós, em detrimento das nossas mazelas, das nossas questões tão menores, tão apequenadas nas quais nos apegamos. Já é tempo de nós vivenciarmos com plenitude aquilo que sabemos para fazermos disso uma experiência evolutiva. Então, o que é ver o outro como espírito? E então eu trouxe uma reflexão bem simples. Para que possamos ver com os olhos materiais, é necessário que haja luz no ambiente. Mas para enxergar com os olhos do espírito, é necessário que tenhamos luz espiritual. Porque nós falamos, eu estou percebendo você como espírito, isso só nos é possível se o recurso através do qual eu percebo o outro for sentimento, que é a luz espiritual, que é a força do espírito. Eu só enxergo o outro como espírito
se eu tiver luz espiritual. E a luz do espírito só são os sentimentos, que vibram no diapasão de cintilações. A luz material segue os princípios que regem a matéria, mas a luz espiritual segue os princípios da lei que rege o espírito, que é a lei de amor. Então, amigos, transcender uma personalidade que se encontra conosco no nosso convívio diário, para adentrar a instância do espírito que é, eu só posso fazer esse percurso com o outro, levando comigo a vibração feliz dos meus melhores sentimentos. Então, se seus olhos forem luz, né? Então, esse olhar da luz, esse olhar do sentimento, seria uma escolha prevalecente nas nossas relações, para dizermos que estamos nos relacionando de espírito para espírito, transcendendo as facetas obscuras da nossa personalidade, que traz ainda características incompatíveis com as leis divinas, não é? Então, para isso, amigos, precisamos seguir um roteiro que vai gerar para nós um horizonte muito mais amplo. Estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegue aos corações empedernidos. Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na posição do samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra o caído na estrada de Jericó da atualidade. É um texto de Bezerra. Então, a Fundação Cárita, que leva esse nome no seu frontispício e traz essa chancela como sendo um grande objetivo dessa obra, e todos os seus trabalhadores honrados, como todos os demais das nossas casas espíritas, estamos sendo convocados. Não são mais convites. É o momento de nós dizermos: eis-nos aqui, Senhor, mesmo. E que sejamos lábios e braços do Mestre, estamos sendo convocados. Sede vós aquele que ama. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Nós trouxemos, foi-nos dada a herança da construção do Evangelho da primeira hora, que nós recebemos nesse outro Consolador prometido, porque o primeiro Consolador foi o Cristo. Por isso que ele nos disse: lhes enviarei outro Consolador. E recebemos o manancial. E muitas vezes estamos apenas convencidos, sem estarmos convertidos. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção da família, do lugar de trabalho, de toda a sociedade, que é a expansão da consciência. Porque a consciência é o repositório da nobreza dos nossos sentimentos. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. É um chamamento fortíssimo que nós precisamos, nesse momento, estarmos nesse diapasão de sensibilidade, para então chegarmos no terceiro nível, que colocamos como consciência iluminada,
Em que momento o espírito está com a consciência iluminada? Quando ele passou pelo esclarecimento e agora ele está na construção da obra. A obra do espírito, que é íntima. O que é essa obra do espírito? O bem que modifica nossas estruturas contaminadas por um pensamento em desalinho e que é capaz de dissolver da malha perispirítica as nódoas que foram formadas pelos pensamentos viciosos que chamamos doença. Essa é a obra do espírito. A obra do espírito, ela é interna através do outro, porque a obra do espírito não são os nossos afazeres espirituais na casa espírita, porque isso são oportunidades de trabalho redentor. Mas a obra é quando eu construo sentimentos de caridade nos relacionamentos tão difíceis da injunção reencarnatória, e que essa mudança de padrão vibratório dos sentimentos dissolva da malha perispirítica as nódoas que foram formadas por esses pensamentos viciosos. Quando nós adquirimos tão novos hábitos morais, que esses hábitos espontâneos se incorporem na intimidade do nosso ser como identidade. E nesse momento em que eu refaço o percurso da reencarnação e realmente reorganizo energeticamente o meu perispírito na construção de sentimentos nos relacionamentos, esse momento, o fulcro luminoso da consciência se abre, porque sob este aspecto a consciência está iluminada e nós estamos adentrando já nesse momento o momento da conversão. Estamos convertidos. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos, novos horizontes com Jesus. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso, imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para os horizontes do mundo, precisa brilhar a partir das individualidades que somos nesse planeta. E o convite é o trabalho. Novos caminhos, novos horizontes. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Com aqueles que precisamos caminhar 1000 passos para nos reconciliarmos com a lei, caminhemos mais 2000 para aprendermos a amar. 1000 passos para o ajuste com a lei, 2000 passos para aprendermos a nos amar. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Esse pensamento de Emmanuel nos faz pensar na estagnação que muitas vezes entramos quando ficamos distraídos pelas ilusões do mundo. E aí escolhemos ações que nada acrescentam ao nosso processo evolutivo. E naquele momento há um ensimesmamento e há uma paralisia. Toda vez que os nossos pensamentos em desalinho estão na intemperança, na irritabilidade constante,
na revolta, na rebeldia, nos vícios, na recusa reencarnatória, naquele momento em que esses pensamentos vibram em nós, nós interrompemos o fluxo da consciência. E nesse momento ficamos paralisados. E Emmanuel nos convida a que nós possamos nos deslocar pelo menos alguns milímetros todos os dias. Assim nós vamos concluindo a nossa simples reflexão, mostrando que abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. O convite dos espíritos é de sacrifício dos interesses pessoais. Sejamos claros. Porque esse sacrifício dos interesses pessoais é que vai gerar o devotamento e a abnegação, que são valores imprescindíveis para a pacificação das nossas mentes, né? Para o nosso progresso e para o objetivo reencarnatório que viemos. Então, amigos queridos, vamos orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Que horizontes são esses com Jesus? Descortinar esses novos horizontes. Ajudemos a vida mental da multidão. E o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Essa é a nossa singela reflexão, para que nós possamos, doravante, escolhermos o caminho cada vez mais retilíneos ao Evangelho de Jesus. Quando Jesus nos trouxe as boas novas do Reino de Deus, que os apóstolos compilaram nos Evangelhos, Jesus não trouxe o Evangelho para espíritos bons, perfeitos ou puros. Jesus trouxe o Evangelho passível de ser vivenciado por nós hoje. É um engano do nosso pensamento nós postergarmos indefinidamente aquilo que podemos já fazer conosco. Temos sugerido, né, para todos nós observarmos. Folheie capítulo por capítulo do Evangelho e pergunte a si mesmo: o que me impede de viver isso hoje? E anotem, teremos respostas estarrecedoras, porque julgamos que o Evangelho é um repositório de leis divinas que um dia, sabe-se Deus quando, vou viver. E quando este é o pensamento, eu ainda não estou agindo em consonância com a minha consciência. Eu estou sendo dirigido pela força da lei, que me conduz a provas, expiações, injunções difíceis, desafios. Mas esse não precisa mais ser o novo tempo, o nosso tempo. O nosso tempo hoje é entender por que estamos tão esclarecidos, letrados em doutrina espírita, estudiosos de doutrina espírita, e chegamos no mundo espiritual escuros, sem brilho de sentimentos, porque essa é uma realidade inconteste pela literatura espírita. A começar pelo livro Irmão Jacó. Que então, espíritos de grande envergadura chegam ao mundo espiritual em desatino. Então, convencidos e não convertidos, consciência esclarecida e não iluminada. Então,
descortinar novos horizontes para nós mesmos através de Jesus. É com isso, nós vamos interromper o compartilhamento e estarmos à disposição para conversar alguma coisa que queiram, alguma complementação, sugestões, ideias, perguntas, para a gente gerar uma reflexão para nós, né?